Pessoal, então a gente falou nas aulas anteriores sobre a questão do poder, né? Como as relações sociais em si, elas são entendidas como relações de poder também, e mais especificamente o poder político que a gente está trabalhando. Ou seja, como é que o Estado ele se configura e exerce poder sobre as pessoas. Então, é sempre muito importante, quando a gente for estudar filosofia política, ou na parte de sociologia, ou história, enfim, qualquer disciplina que a gente for estudar a relação política, isso é importante também para vocês em termos de redação, para saber. A primeira pergunta que vocês têm que se fazer é a mais básica, que é o seguinte: bom, por que o governante tem o direito de mandar e eu tenho a obrigação de obedecer? Por que ainda mais radical, por que os meus pais têm o direito de mandar e eu tenho a obrigação de receber, obrigação de obedecer? Quando a gente estuda filosofia política, pessoal, a filosofia em geral, ela parte de perguntas básicas. Que a pergunta mais básica da filosofia política é: por que eu tenho que obedecer ao governante? Né? O Max Weber já respondeu: você obedece aos seus pais por uma questão de tradição. É tradicional você fazer isso, é o que ele chama de dominação tradicional. Tá bom? A gente vai ver que o Max Weber, quando analisa essas questões políticas, ele vai falar que o Estado ele exerce uma dominação legal, ou seja, baseada na lei. Né? Essa é a interpretação que a gente vai ver para frente. Antes do Max Weber, as perguntas que foram feitas giravam em torno daquela mesma pergunta básica. Né? Por que o governante tem o poder de mandar, né? Não o direito, o poder de mandar, e se isso é um direito, e por que eu tenho que obedecer? Então a gente vai ver que pro Maquiavel o jogo de poder é simples. O poder é um jogo de força, né? Manda quem é mais forte, mantém-se no poder quem é mais forte, quem é mais habilidoso. Lembrem-se que o Maquiavel ele é nu e cru em relação a isso. Já o Thomas Hobbes, né, ele é posterior ao Maquiavel, ele não vai falar disso, tá bom? O Thomas Hobbes, ele é um defensor do absolutismo, né? Nisso ele se parece com o Maquiavel, né? Porque defendem governos fortes e centralizados na figura do governante, tá bom? E que esse governante deve exercer o poder com rigor. Só que, enquanto o Maquiavel fala de força, o Thomas Hobbes ele fala de contrato. Então esse é o primeiro detalhe que vocês têm que prestar atenção. O Thomas Hobbes ele é um contratualista, tá bom? Ele é um dos defensores do contratualismo político. E o que é um contrato para início de conversa? Pessoal, um contrato ele é um acordo entre duas ou mais pessoas livres para escolher fazer esse acordo. Então, um exemplo simples. Então, se eu faço um acordo com vocês, olha, pessoal, nós vamos ter uma aula extra sobre esse tema no sábado à tarde, 3h. Assim, nós todos estamos livres para concordar ou para discordar. Um contrato, um acordo, ele visa um benefício mútuo, não é? Para os dois lados. Então, uma aula extra é útil para mim porque eu vou ter certeza que vocês vão se aprofundar no conteúdo, para vocês é bom que vocês vão estudar um pouquinho mais, hipoteticamente, para fazer uma prova. Então, nós dois, os dois lados, né, 2 ou 3 ou 4, enfim, todos os lados, eles concordam em obedecer as regras, né? Olha, tem que ser sábado, tem que ser 3h. Ah, mas professor, sábado é meu dia de descanso, tá, também é o meu, enfim. Olha só a parte interessante do contrato, pessoal. O contrato, ele dá aos dois lados direitos e deveres. Então, eu tenho direito e dever num contrato, o outro lado tem direito e dever num contrato. Lembre-se, o objetivo é um benefício mútuo. Mas como é difícil a gente agradar 100%, em um contrato é muito comum que os dois lados
cedam um pouco, né? Que a gente chegue em um acordo, um meio termo que seja bom para os dois lados. Então, eu também queria estar descansando sábado à tarde, vocês queriam, mas é para um objetivo melhor, para uma prova, enfim. Então, vejam, os dois lados entram em um acordo, visando um objetivo maior, e eles concordam em ceder. Então, esse é, de forma muito básica, obviamente, essa é a natureza de um contrato. O contrato é um acordo entre partes, né, com direitos e deveres, e que a gente visa um benefício para todos os envolvidos. Então, esse é um contrato. Então, aquela pergunta que eu fiz agora há pouco, por que o soberano tem o poder de mandar e eu tenho a obrigação de receber? O Thomas Hobbes e os contratualistas vão dizer, porque o Estado, entidade política que exerce soberania sobre um território, ele nasce de um contrato, ele nasce de um acordo. E o acordo é, nós, sociedade, transferimos o nosso poder para o soberano em troca, o que a gente está perdendo, a gente está cedendo, em troca, o soberano é obrigado a exercer um conjunto de funções em relação a nós, sociedade. E o que ele está cedendo, professor? Ele não tem opção de dizer não, ele é obrigado a fazer sim. Então, reparem, explicado de forma muito simples, nós estamos falando aqui de um benefício, já vou explicar quais são os benefícios. Nós estamos falando de um benefício comum para todos os lados envolvidos. Nós estamos falando em direitos, nós estamos falando em deveres e nós estamos falando em livre escolha. Tá bom? Essa é a essência de um contrato político. Tá bom? Então vamos lá. Vamos explicar quem é esse Thomas Hobbes aqui para a gente entender esse sujeito de direito. Primeiro a gente vai ter que entender o contexto social, político em que ele vive. Tá bom? Eu não sei se vocês já estudaram isso, mas se não, vão estudar. Em história, o século XVII é um século muito tumultuado para a Inglaterra. Então, está acontecendo muita coisa do ponto de vista político e social na Inglaterra que vai fazer com que o poder político ele se rearranje de um jeito, né? Isso é uma coisa comum que a gente já discutiu também. As mudanças estruturais no Estado, na política, elas são resultado das mudanças na sociedade. Então, a sociedade se reorganiza, o poder, de alguma forma, ele tem que se reorganizar também. Pode demorar, pode não ser bom, pode ser melhor, enfim. Aí cada caso é um caso. Mas se a sociedade muda, o poder se rearranja também. Ele muda. Ele muda a justificativa para aquela pergunta. Por que o soberano tem direito de mandar e eu tenho a obrigação de responder? Tá bom? É o seguinte, o século XVII, que o Thomas Hobbes está vivendo, no século XVII, na Inglaterra, havia duas revoluções liberais. A Revolução Puritana, que é essa que ele vive, e a Revolução Gloriosa, que essa ele não vê, ele já tinha morrido. A Revolução Gloriosa de 1689. Quem vê é o John Locke, que a gente vai estudar mais adiante. E o que essas revoluções estão dizendo? Em essência, para resumir, o governante absolutista ele está querendo impor o seu poder diante do parlamento, que já é um parlamento com mentalidade mais burguesa, mais dinâmica, mais capitalista. Então, tanto a Revolução Puritana quanto a Revolução Gloriosa serão revoluções de choque entre o soberano que se quer absolutista e o parlamento que se quer liberal. O que é liberal? Para a gente adiantar só um pouquinho aqui. O liberal, pessoal, ele impõe limites ao poder do Estado. O absolutista, não. Olha, absoluto. Só ele. O rei é o centro do poder. Para o liberal, o povo é o centro do poder. Então, reparem, são dois polos diferentes, com duas visões diferentes. Para o Thomas Hobbes, qual desses dois polos é o centro do poder? O rei. Para o John Locke, que também é contratualista, qual é o centro do poder? Qual dos dois polos é o centro do poder? O povo. Dois ingleses com duas visões políticas diferentes em relação ao mesmo fenômeno, tá bom?
Mas vamos lá. A Revolução Puritana, pessoal, ela durou 8 anos, tá bom? Ela colocou ingleses, contra escoceses, irlandeses, enfim. Foi uma revolução bastante traumática, digamos assim, para a Inglaterra, né? Para o Reino Unido como um todo. Reino Unido, vamos colocar Inglaterra, Escócia, Irlanda e País de Gales, tá bom? E o que está por trás dessa revolução? Temos questões políticas, tá bom? Que é do absolutismo, da tentativa absolutista do rei, sobre um parlamento que já não quer obedecer. O parlamento é um fenômeno tipicamente inglês. E não existe em outros países. E o parlamento ele tinha voz. Ou seja, ele podia opinar. O rei absolutista não queria se submeter às opiniões do parlamento. Então, o parlamento reage. Reage e resumo da cabeça. O líder do parlamento, dos parlamentares, o Oliver Cromwell, ele vai vencer e os vencedores, eles literalmente matam o rei, passa a faca na cabeça dele. E isso, para a época, foi um escândalo. Isso nunca tinha acontecido. Famílias disputavam o poder, isso é normal. Agora, o parlamento reagir, coletivamente reagir, matar um rei, isso foi muito escandaloso. Esse é o problema 1. Qual é o problema 2? O problema 2 é que a Inglaterra, desde o século passado, e isso vocês já estudaram em história, passou pelo processo da reforma protestante. No caso da Inglaterra especificamente, o rei ele fundou uma nova orientação religiosa, né, cristã, chamada anglicanismo. Anglicano vem de Anglos, de England, de Inglaterra, ou seja, uma igreja inglesa, dos ingleses. E qual era? Não tinha muita diferença do ponto de vista prático para o catolicismo, não. Do ponto de vista da prática religiosa. Agora, da prática do mando tinha toda a diferença. O chefe da igreja anglicana é o rei da Inglaterra. Então, quando ele instaura o anglicanismo, ele instaura uma nova orientação religiosa dentro do seu território, que era composto por católicos, né, desde muito tempo, o puritanismo, que é a versão do calvinismo, né, que é outra orientação religiosa cristã, e o anglicanismo. Nós temos 3 orientações religiosas cristãs. Eles resolveram isso da forma que sempre resolvem, com guerra. Então, essa guerra foi extremamente violenta dentro do território inglês, né? Porque, afinal de contas, a guerra ela atrasa um monte de coisas. E a guerra, dentro de uma questão tão delicada, ela, na verdade, ela é um arranjo de trégua, né? Porque, assim, o anglicano vai continuar sendo anglicano, o puritano continua sendo puritano, o católico continua sendo católico, né? Pode pular um para cá, 2 para lá, mas, no geral, a situação não muda tanto. Então, isso vai fazer com que o cenário da Inglaterra, nesse início, nessa primeira metade do século XVII, seja bastante instável do ponto de vista social. E daí nasce a percepção do Hobbes. Então, reparem bem, pessoal, filosofia é pensar a sua época. Ok, calma, sem problema. Filosofia é pensar a sua época. Então, ele está pensando uma época, na visão dele, caótica, na visão dele, violenta. Perfeito, Cauã, perfeito. Na visão dele, caótica, violenta, e que essa violência ela não ela só pode ser prejudicial, porque afinal de contas não dá para uma sociedade se organizar na base da violência. Assim, a gente pode deixar de brigar hoje, mas se todo dia aquele estado, ele vai chamar isso de estado de guerra. Eu já vou explicar isso, o que é. Se a gente viver nesse estado de guerra, a qualquer momento estoura uma guerra. E não dá para viver assim. E aí, por que o homem vive nesse estado de guerra, professor? Aí a gente já começa a falar um pouquinho da teoria dele. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho da natureza do ser humano para o Thomas Hobbes, para a gente entender a ideia dele. Vamos começar do básico. Vamos começar do indivíduo. Então, assim, o Thomas Hobbes ele vai dizer que o homem, o indivíduo, o ser humano, ele é violento por natureza.
ele é violento, ele é mesquinho, ele é egoísta. Sendo ele violento, que isso faz parte da natureza dele, isso já torna, por si só, ele violento. Então, qual é o estado natural, né? O estado de natureza. O estado de natureza do ser humano é um estado pré-político. Ou seja, que o ser humano ele se organiza não baseado em leis, em contratos, em organizações. Ele se organiza baseado única e exclusivamente na força. Então, e a força não precisa ser força física, não, porque nem sempre o mais forte fisicamente ele leva melhor, né? O mais esperto também pode levar. Então, isso cria um estado de tensão, um estado de guerra. Então, o estado de natureza do ser humano é o estado da barbárie, da selvageria, da violência. Daí a frase dele: o homem é o lobo do homem. Porque a todo momento a violência ela é uma possibilidade. Os homens nascem livres. E olha só que legal, iguais em direitos. Iguais. Somos iguaizinhos, nascemos livres. Só que no estado de natureza não tem uma entidade superior à sociedade para colocar freio na gente. Então, beleza. Então, se eu estou, hipoteticamente, nós somos um grupo. E se eu sou mais forte e quero impor a minha força, eu vou fazer isso. Aí os outros, professor, cabem resistir. Mas olha só que estado tenso. Então, a todo momento eu posso tomar o que é teu, né? A todo momento eu posso violentar você. A todo momento eu posso exercer o meu domínio sobre você. E qual é a justificativa? Nenhuma, só porque eu sou mais forte do que você. Então, isso torna a sociedade, em estado natural, violenta. Tá. É difícil viver assim, a gente já concordou com isso. Então, como é que a gente para com isso? Aí, olha só, vem o contrato. Para a gente colocar fim a essa violência, essa brutalidade, essa selvageria, os seres humanos, aí ele vai dizer que foi numa época remota, né? Ele não vai apontar o dia, o mês e o ano, obviamente. Isso é hipotético, tá bom? Mas ele vai afirmar que os homens que os homens firmaram um contrato. E que contrato é esse? Quais são as condições de contrato? Ora, nós vamos fazer o seguinte contrato. Nós, povo, vamos pensar aqui na nossa sala. Nós todos faremos um acordo. O acordo é o seguinte: eu, professor, serei o rei, serei o soberano absoluto. Vocês vão transferir o poder político de vocês para mim. Todos somos iguais em direito. Vocês vão transferir para mim o direito de mando. Tá ótimo. Esse é o contrato? Sim, esse é o contrato. Bom, o contrato prevê benefícios para os dois lados e concessão para os dois lados, né? Visando um bem maior. Tá bom. Aí a pergunta que vocês podem fazer é o seguinte: bom, mas qual é a vantagem que eu vou ter em ceder o meu poder político para uma pessoa? Ok, esse é o seu dever, né? E qual é o seu direito? O seu direito é o seguinte: e qual é o dever do soberano? O soberano ele tem a obrigação de manter a paz social, a pacificação do grupo. Nós não somos violentos por natureza, não estamos em estado de guerra permanente? Sim. Mas se eu transfiro o poder político para a figura do soberano, em contrapartida do soberano, é me proteger. Proteger? É proteger como? Ele vai montar um aparato de Estado. Ele vai exercer o monopólio da violência. E ele vai exercer o poder de criação de leis. E é simples. Quem burla a lei, acontece o quê? Vai preso. Vai ser punido. Então, com isso, nasce uma obrigação mútua entre o Estado, na figura do soberano, e a população, o povo. Que é o seguinte: vocês têm a obrigação de me obedecer. E eu tenho a obrigação de lhes proteger.
Eu, soberano, tenho o direito de dizer não? Ah, não, tá rolando uma guerra ali, vou ficar quieto em casa. Não, não tem. Você é obrigado, o contrato é esse. O contrato é, nós abrimos mão do nosso poder político, você assume a obrigação da pacificação social. E como é que faço para isso? Você vai fazer isso montando um aparato. Nós confiamos em você. Nós esperamos isso de você. Você tem a obrigação de fazer isso. E aí, se o católico está brigando com o anglicano, que está brigando com o puritano, que está brigando com não sei o quê, como é que fica essa questão do Estado? É simples. O Estado, ele passa a ser laico. Olha essa palavrinha. Laico. Como assim laico, professor? Ele não vai defender religião alguma, porque o contrato foi feito com todos os indivíduos, independentemente da sua religião. Então, o contrato ele serve para o sujeito que é puritano, serve para o sujeito que é católico e serve para o sujeito que é anglicano. O contrato é para todos, de forma igualitária. Então, reparem, com isso, pessoal, ele estabelece as bases do que a gente vai chamar de contratualismo político. Porque agora o poder ele não vai ser justificado pela força única e exclusivamente. Porque o poder baseado na força, pessoal, ele é instável. Eu posso ser muito forte, muito poderoso e dominar vocês. Vamos dar um exemplo. E vocês podem ter medo de mim. Mas quando o medo acaba ou quando eu me enfraqueço, surgem as rebeliões. Por quê? É porque o meu poder está baseado na violência. E ninguém consegue manter o poder de violência, pessoal, por muito tempo. Né? Pode durar 1 ano, pode durar 10 anos, não vai durar 1000 anos. Não tem. Não há precedente na história em que a dominação violenta tenha durado para sempre. Né? Elas acabam, mas antes, outras depois. Então, se a gente faz um acordo, a base de sustentação do poder, ela teoricamente é mais sustentável. Ela é mais digna, ela é mais justa, né? Porque, afinal de contas, teria sido um acordo. Então, se a gente, voltando ao exemplo, se a gente fez o acordo de ter uma aula ao sábado à tarde, é porque a gente está visando algum benefício. E isso é justo por quê? Porque a gente concordou. Não fui eu que impus. Eu vou dizer, olha, vocês vão ter aula sábado, 3 horas da tarde, e eu não quero saber se vocês têm outras coisas para fazer. E se vocês não fizerem, eu vou punir vocês. Isso pode dar certo uma vez, pode dar certo 2, pode dar certo 3, mas não vai dar certo sempre. Entendeu? Agora, se a gente faz um pacto, faz um contrato e diz, olha, pessoal, para a gente reforçar, né, o nosso conteúdo, vamos aí chegar num horário que seja bom. Pode até que, olha só que interessante, pode até ser que não seja sábado, 3 horas da tarde. Né? Pode ser que seja depois. O importante é que ele seja fruto de um acordo. Essa é a grande novidade trazida por ele. Professor, nesse acordo, o homem ele vai deixar de ser mal? Ele não vai deixar de ser mal, mas ele vai ser punido pela maldade. E o fato de saber que pode ser punido pela maldade inibe, ou, idealmente, deveria inibir o desejo de violência dele. Então é o que muita gente entende para a nossa própria sociedade de uma forma muito espantosa. As pessoas, ou melhor, não entendem que é o seguinte, não adianta você ter lei forte se você não tem um Estado que pune. Melhor ter uma lei estável, né, moderada, e ela ser efetivada, que é o que acontece nesses países. Então, assim, se eu estou num Estado e o Estado pune, eu vou pensar 10 vezes antes de roubar alguma coisa de vocês. Porque eu sei que a minha chance de punição, ela é alta. E se todos nós sabemos que a chance de punição para quem infringe as regras é alta, nós confiamos no nosso Estado.
Então, você confia que você vai poder trabalhar, comprar sua casa, suas coisas, que você vai ter segurança para circular pela rua, que você vai ter acesso às coisas que você quiser, né? Usufruindo do seu trabalho. Então, isso, olha só, para a gente, vamos pensar nesse contrato, para a gente é bom. Poxa, olha só, o Estado vai manter a minha segurança, cara. Aí eu vou fazer o que eu quiser. Se eu quiser ser advogado, surfista, se eu quiser casar com a Maria ou com a Ana, ou não quiser, não importa. Estou dentro da lei, está tudo tranquilo, né? E se alguém me roubar, por exemplo, eu sei que o Estado vai punir, né? E de alguma forma eu vou ser ressarcido, quando for possível ressarcir. Então, olha só que interessante. Isso mantém de forma mais sólida a relação política entre governados e governantes. E é esse justamente o contrato que vai ser a grande novidade do momento, tá bom? Do ponto de vista da política.